continuando a formação para cerimoniários, gostaria de lembrar novamente que esses slides que estão aparecendo aí, todos esses slides da formação eu estou publicando, estou enviando, compartilhando com aqueles que querem aí. Me chamam lá no direct, no Instagram, passo o contato do WhatsApp, envio pelo WhatsApp, que fica mais fácil. Aí estão os títulos, os subtítulos de cada capítulo. Cada slide é um capítulo e cada ponto desse, cada parágrafo único desses aí é um subtítulo do capítulo que se trata. Então nem sempre eu não estou vendo aí quais são os slides que estão passando, porque eu estou gravando e estou tendo como base o fichamento que eu fiz na minha formação. Então eu só vou citando os números quando se tem e também a página de onde se encontra a citação que eu vou ler. Então vamos continuar. Paramos na última formação no capítulo 3º. Agora vamos para o 4º, que fala sobre as diversas formas de celebração da missa. No número 115, ele diz que a missa com o povo é aquela que é celebrada com a participação dos fiéis. Isso é óbvio. Eu acho que todos vocês sabem a diferença de uma missa com povo e a missa sem povo. Creio que você já deve ter participado alguma vez de uma missa sem povo, ou então assistido na internet. Agora, na pandemia, muitos padres estavam transmitindo essas missas aí sem povo. Ele celebrava sozinho na casa dele, na igreja, etc. E transmitiam as missas. Então, a missa com o povo é aquela que é celebrada com a participação dos fiéis, e convém que, na medida do possível, que essa celebração, sobretudo no domingo e nas festas, que é que nós participamos em si, se realize com canto e com um conveniente número de ministros. Esses ministros que sempre o missal, Instrução Geral do Missal Romano, cita, não é ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística. É ministro no tocante aos coroinhas, aos leitores, aos acólitos, aos músicos, salmistas, etc. No número 135 diz que caso não tenha leitor e ninguém que possa ler, o próprio sacerdote de pé no ambão, ele diz todas as leituras, bem como o salmo. Então, se você vê um padre lendo as leituras, você não vai achar que aquilo dali é algo assim errado, não. Mas caso não tenha ninguém para ler, o próprio padre pode ler. Não sei se vocês já presenciaram uma ação como essa, né? E também, quando for utilizado incenso, além de ele ler, ele pode colocar ele mesmo incenso no turíbulo e incensar o evangelho. Mas quando ele está sozinho, normalmente ele não usa o turíbulo, né? Se tinha ministro para levar turíbulo, logicamente deveria ter pelo menos para ler. As palavras "e se encarnou pelo Espírito Santo", todos isso no credo, na página 78 e 79 da Instrução Geral do Missal Romano, a que eu li, depois do número 135. As palavras "e se encarnou pelo Espírito Santo", todos se inclinam profundamente, ou seja, fazem uma vênia profunda. Mas nas solenidades da Anunciação do Senhor e do Natal do Senhor, todos se ajoelham. Ou seja, a gente está rezando creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Nesse momento, foi concebido até Virgem Maria. A gente faz uma inclinação profunda. Quando é na festa, na solenidade da Anunciação do Senhor e no Natal, aí todos se ajoelham, entendeu? O mesmo vale para o credo maior do Niceno Constantinopolitano. Agora, um ponto importante que vocês leram, com certeza, espero que vocês tenham lido a Instrução Geral do Missal Romano, por isso que eu só estou destacando alguns pontos importantes, é quando o bispo preside. Aí você já pensou como que o bispo fala? Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, do vosso servo Papa Francisco e do nosso bispo, e como que ele vai se citar. Então vamos prestar atenção aqui. Se o celebrante é o bispo, nas preces após as palavras "pelo vosso servo Papa Francisco", ele acrescenta "e por mim, vosso indigno servo". Quando o bispo celebra fora da sua diocese, após as palavras "pelo Papa Francisco", etc., ele acrescenta "por mim, vosso indigno servo", e "por meu irmão, o bispo tal".
da diocese, bispo dessa igreja tal, onde ele está celebrando. O bispo coadjutor e os bispos auxiliares, não porém outros bispos eventualmente presentes, podem ser nomeados na oração eucarística. Se tiver vários bispos de outras dioceses, etc., eles não são nomeados, só são nomeados o coadjutor da diocese e os auxiliares, o que concelebra, digamos assim, né? Quando vários devem ser nomeados, pode fazer, se tiver vários bispos auxiliares, etc., pode fazê-lo em forma geral. O nosso bispo tal e seus bispos auxiliares. Já resume tudo aí. Outra parte importante da página 83 da instrução que eu li. Não é permitido aos fiéis receber por si mesmo o pão consagrado, nem o cálice consagrado, e muito menos passar de mão em mão entre si. Aí muitas pessoas falam essas profanações que a gente sempre vê, um abuso, digamos assim, não necessariamente uma profanação. De certo modo pode ser uma profanação também. O fiel vai lá, pega o corpo de Cristo da âmbula, ele mesmo coloca dentro do cálice e comunga. E isso é errado, isso não pode acontecer. Ou então pegando o corpo de Cristo e ficar passando de mão em mão. Tem 6 pessoas no banco, o padre dá no início, e aí cada um vai passando de mão em mão, como se fosse uma vela. Não é assim que acontece, não pode acontecer assim. E aí muitas pessoas acabam difamando o Concílio Vaticano II por causa disso. Depois do Concílio Vaticano II começou a acontecer isso, tal. O Concílio Vaticano II abriu os leques dessas profanações, as pessoas agora podem pegar o corpo de Cristo. Não, exatamente o contrário que está escrito aqui na instrução do missal do Concílio Vaticano II, após o Concílio Vaticano II. Ele diz exatamente o contrário. Não é permitido aos fiéis receber por si mesmo o pão consagrado, nem o cálice consagrado, e muito menos passar de mão em mão entre si. Então, os fiéis comungam de joelhos, ajoelhados ou em pé. O fiel pode comungar tanto de joelho como em pé. A instrução diz aqui. Não é obrigado ninguém comungar de joelho, muito menos ninguém é obrigado a comungar em pé. É direito do fiel comungar de joelho ou em pé, conforme for estabelecido pela conferência dos bispos. Aí já é outro caso. Se, no entanto, comungam de pé, recomenda-se que antes de receber o Santíssimo Sacramento faça devida reverência. Tem gente que comunga de pé e não faz nada, só vai lá e comunga, etc. Não sei se você também faz isso, mas, por favor, faça pelo menos uma vênia profunda diante do Santíssimo antes de você comungar. Agora, uma coisa importante também que fizeram uma pergunta aí que eu vou responder agora. Eu já respondi para ele pessoalmente nos comentários, mas eu vou responder em modo geral aqui. Se o número de comungantes for muito grande, o sacerdote pode chamar ministros extraordinários para ajudá-lo, que são os famosos ministros da comunhão que nós conhecemos. Não são ministros da Eucaristia, são ministros da comunhão. O ministro da Eucaristia é o padre, o diácono, o bispo. São ministros extraordinários porque só podem servir em casos de extrema necessidade, por isso que são extraordinários, da Sagrada Comunhão. Então ele pode chamar essas pessoas, ou seja, o acólito instituído, que já é por si só um ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, ou outros fiéis que também podem ser, que é o que a gente conhece, que para isso foram legitimamente delegados. Em caso de necessidade, o sacerdote pode delegar fiéis idôneos para o caso particular. Página 83 e 84. Claro que pode mudar a página dependendo da instrução geral do Missal Romano, mas fica antes do número 187 e depois do número 135. Então, as funções que o acólito pode exercer são de diversos tipos dentro da celebração. E elas podem ocorrer ao mesmo tempo. Por exemplo, ele vai precisar fazer 2 coisas ao mesmo tempo e não tem como, né? Então, por isso convém que seja distribuída entre outras pessoas. Quando só tem um acólito, esse acólito ele pode distribuir entre outras pessoas algumas funções. Ele vai procurar pessoas dentro da Assembleia para ler, para proferir as preces, etc., enquanto ele faz outras coisas. Mas aí, o cerimoniário, quando ele está servindo sozinho, não tem nenhum coroinha, nem leitor, etc. O que ele vai fazer? Ele vai fazer aquilo que é de mais essencial. Por exemplo, não tem ninguém para levar o cálice e os objetos da credência para o altar. É claro que ele não vai deixar de fazer isso. Ele
o padre não vai sair do altar, do presbitério, descer e ir lá para a credência pegar. Não, o cerimoniário vai lá e leva os objetos para o padre. Não tem ninguém para ler, o cerimoniário vai lá e lê, porque é preferível o cerimoniário ler as leituras do que o próprio padre ler, que pode ser que aconteça, mas é melhor que o cerimoniário leia. O padre já vai ler o evangelho, já vai proclamar, proferir a homilia, etc e tal, né? Então é melhor que o cerimoniário mesmo leia. E além disso, ele vai também servir como cerimoniário, né? Ajudando o padre a ir no missal, quando necessário e possível, e no microfone também, e organizando outras coisas, orientando outros fiéis, os fiéis e o padre. Agora, o cerimoniário, então, ele pode distribuir a comunhão? Ele pode distribuir a comunhão? A resposta é que eu acabei de ler. Em caso de necessidade, o sacerdote pode delegar os fiéis idôneos para o caso particular. Então, logicamente, ele pode sim, o cerimoniário pode distribuir a comunhão somente se o padre permitir, somente se tiver extrema necessidade e somente se o cerimoniário estiver ciente do que está fazendo. E é claro que o cerimoniário, logicamente, deve estar ciente do que está fazendo. Ninguém vai ser cerimoniário só por ser. Esse não é o certo. Ele deve saber o que está fazendo. Então, se não tem nenhum mistério da comunhão, o padre tem uma oração. Eu vou procurar aqui no missal para vocês, para dizer para vocês qual a página. Tem uma oração de delegação para distribuir a comunhão naquele momento da missa. Aí o padre chama o cerimoniário na hora da comunhão. Vem cá, me ajuda a distribuir a comunhão, por favor, etc. Tá ok. E aí ele vai lá e dá essa benção bem pequenininha, uma oração. E depois o cerimoniário pode distribuir a comunhão junto com o padre. Se tiver muitas pessoas, a igreja estiver lotada, se tiver só um padre, aí isso pode acontecer. Ok? Quando o diácono serve ao bispo, leva-lhe o livro para ser osculado. Ósculo é beijo. Então, sempre que você ouvir essa palavra na instrução, se chama beijo. Oscular, por exemplo, o evangeliário é beijar o evangeliário. Então, ele pode levar o diácono pode levar o evangeliário ao bispo, lá na cátedra, o bispo para o bispo beijá-lo, e também ele dá a bênção, em casos solenes, ele pode dar a bênção com o evangeliário. E atenção, quando o padre dá a bênção, você bate palmas? Não, né? Você faz o sinal da cruz, porque ele está dando uma bênção. A mesma coisa acontece com o evangeliário. Quando o bispo dá a bênção com o evangeliário após a homilia, antes da homilia e após a proclamação do evangelho, a gente deve fazer o sinal da cruz e não bater palmas, ok? No número 199 diz que ninguém se associe nem seja admitido a concelebrar depois de já iniciada a missa. Isso vale também para os coroinhos cerimoniários. Você não pode, já começou a missa, tá antes das leituras ali. Você não pode pegar sua veste, entrar na sacristia, pegar sua veste e servir, não. Nem o padre pode fazer isso, porque o coroinha poderia fazer, né? Então, isso não pode acontecer também. No número 236 diz que, como eu expliquei na formação passada, né, a doxologia final da oração eucarística, aquela por Cristo, com Cristo, etc., é proferida somente pelo sacerdote celebrante principal, que é o presidente que nós conhecemos. Se preferir, junto com os demais concelebrantes. Não, porém, pelos fiéis. Pelos fiéis não podem ser proferidas, ok? A veneração do altar e do evangeliário, como falei, do altar também é feita pela osculação, ou seja, o padre beija antes da missa, no início da missa, aliás, ele beija, e ele beija também no final da missa, e o evangeliário também ele beija, ou seja, a osculação é o beijo. Os ministros que levam o cruz processional e as velas, em vez de genuflexão, como os outros fazem, que não diante do Santíssimo Sacramento, diante do altar, por exemplo, na procissão de entrada, tem o altar e atrás do altar tem um sacrário lateral, tem o sacrário da reserva eucarística. Aí todo mundo faz genuflexão. Creio que vocês já sabem disso, porque tem um sacrário por trás do altar. E vão para o seu lugar. Agora, aqueles que estão levando alguma coisa na mão não fazem genuflexão. Eles fazem somente vênia de cabeça, uma vênia leve. Ok? E aí vão para os seus lugares. Agora, quando não tem sacrário por detrás do altar, não precisa fazer genuflexão. Faz somente uma vênia para o altar. Do 276, número 276, diz que o incenso pode ser usado facultativamente em qualquer forma de missa. Não importa se é na quaresma, não importa se é no advento, pode ser usado em qualquer forma de missa. Antes e depois da purificação, da incensação, a pessoa que vai incensar, ela deve inclinar-se profundamente diante da pessoa ou da coisa que ela vai incensar. Ok?
280 diz que se a horte ou alguma partícula cair no chão, seja recolhida com reverência. Se for derramado um pouco de sangue, lava-se com água o lugar onde caiu. E lança-se depois esta água na piscina ou pia construída na sacristia. Caso não tenha, você pode lançar essa água no toco de uma planta. De preferência uma planta onde você acha que o cachorro ou outro animal não vai lá fazer xixi, etc. Eu tenho um vídeo já no canal falando aqui o que fazer quando a Santíssima Eucaristia cair no chão. É só você procurar aí e você vai ver os passos que devem ser tomados. Capítulo 5 agora. Creio que esse vídeo vai até só esse capítulo mesmo. O próximo a gente vou falar no próximo vídeo. Mas antes eu gostaria de pegar para vocês e mostrar para vocês a página do missal onde está escrito a bênção, a delegação para distribuir a comunhão. Então, na página 1016 do missal romano, é bom que vocês decorem essa página. São 3 páginas que você deve decorar. A página 500, que é o rito da comunhão, que é a última fitinha, última orelhinha da primeira fileira de orações eucarísticas. A página 1000, que é a bênção da água dentro da missa para a aspersão no ato penitencial. E a página 1016, que é o rito de delegação de um ministro extraordinário da comunhão para um caso particular. Também é só decorar a página da bênção da água, que é 1000, e andar um pouquinho para frente, que são 16 páginas mais para frente. Os ordinários do lugar podem permitir a cada sacerdote em particular, no exercício de seu ministério, que, em casos de verdadeira necessidade, delegue uma pessoa idônea para distribuir a Sagrada Comunhão para cada caso concreto. Convém que a pessoa que, em caso de verdadeira necessidade, é delegada para distribuir ocasionalmente a Sagrada Comunhão, receba um mandato segundo o rito que se segue. Enquanto se faz a fração do pão, aquele que deve distribuir a Sagrada Comunhão aproxima-se do altar e coloca-se diante do celebrante. Terminada a invocação ao Cordeiro de Deus, o sacerdote abençoa com essas palavras: O Senhor te abençoe, aí faz som da cruz, o Senhor te abençoe para que possas agora distribuir dignamente o corpo de Cristo aos teus irmãos. E ele responde, amém. Depois do sacerdote comungar, como de costume, dá comunhão aos ministros, se ele comungar. Em seguida, entrega-lhe a píxide ou cibório com as hóstias, e juntamente com ele se aproxima para distribuir a comunhão aos fiéis. Então, é essa oração de delegação na página 1016. Continuemos aqui no capítulo 5, que fala sobre disposição e ornamentação das igrejas para a celebração da Eucaristia. É simples também, não tem muito segredo. O número 295 diz que o presbitério é o lugar onde se encontra localizado o altar. Ou seja, o altar é uma coisa, o presbitério é outra. Eu creio que vocês que já passaram por Corém deveriam ter sabido disso, já sabem disso. O presbitério é a parte mais elevada, onde fica o altar, a credência, o sagrário, etc. O altar é a mesa, onde é celebrado o sacrifício de Cristo, onde é proclamada a palavra de Deus, e nele o sacerdote, o diácono e os demais ministros exercem seu ministério. Convém que se distinga do todo da igreja por alguma elevação ou por especial estrutura e ornato. Então o presbitério deve estar com uma diferença ali, né? Seja por degraus ou alguns têm uma cerquinha com ornamentações, flores, etc. O 297 diz que a celebração da Eucaristia em lugar destinado ao culto deve ser feita no altar, fora do lugar sagrado. Pode ser realizar sobre uma mesa apropriada. Ou seja, fora da igreja pode ser celebrada numa mesa digna, né? Apropriada. Sempre, porém, com toalha corporal, cruz e castiçais. 231 diz que o altar móvel pode ser construído de qualquer material nobre e sólido, com o uso litúrgico de acordo com as tradições e costumes das diversas regiões. Então nós vemos aí vários tipos de altar. Parece que o Papa, eu acho que foi São João Paulo II, quando veio aqui para a Amazônia, ele celebrou em cima de um altar móvel. Se eu não me engano, ele é móvel. Sim, ele é móvel, de madeira. Normalmente aqui os altares são feitos de madeira, aqui no norte. E aí, que tinha um formato de uma canoa. É claro que não era uma canoa, era um altar no formato de uma canoa. Já aqui na minha paróquia também tem um altar, que o altar em cima, a prateleira, digamos assim, né, a madeira de cima, ela é uma madeira normal,
tipo uma tábua mesmo, como nós conhecemos de qualquer mesa comum. Mas a parte do pé dela, digamos assim, né, a parte que sustenta, é literalmente um tronco de madeira. Eu acho que vocês já viram de madeira não, tronco de árvore. Acho que vocês já viram alguns vídeos aí do nosso canal. Eu mostrei aqui algumas partes, porque eu sempre fico andando por aqui, né, fazendo algumas explicações. E tem aqui o altar, que é literalmente mesmo um tronco de uma árvore, né? E por cima tem a tábua ali que faz o altar. Então também é um altar móvel de madeira, matéria sólida, que os bispos autorizaram a fazer, né, na época. Então cada caso é um caso, dependendo da cultura, da região dos povos, etc. No número 304 diz que ponha-se sobre o altar onde se celebra ao menos uma toalha de cor branca, que combine por seu formato, tamanho, decoração, etc. A cor da toalha é branca. Ah, mas vai colocar, é tempo comum, vai colocar uma toalha verde. Mas coloca uma branca por cima da verde. Ou pelo menos uma renda branca por cima de uma toalha verde, ok? Aqui diz que a cor é branca, mas aí cada caso o padre... cada caso é um caso. É claro que ele não vai omitir tudo, deixar uma toalha só vermelha em cima do altar, não. Tem que ser branca, tem que ter pelo menos uma parte branca em cima da toalha da cor litúrgica, né? No tempo do advento se ornamenta o altar com flores com moderação. Já na quaresma é proibido ornamentar o altar com flores. Isso por causa do tempo das peculiaridades de cada tempo litúrgico, né? Aí o Natal já é com mais alegria, a Páscoa também. 306, número 306 diz que sobre o altar pode ser colocada somente aquelas coisas que se requerem para a celebração da missa. Missal, estante, para colocar o missal sobre a estante, microfone, intenções para serem proferidas, que podem ser retiradas imediatamente assim que terminarem de serem proferidas, com toalha também para o padre limpar o rosto, tira, e o que mais? O álcool em gel agora nós estamos deixando sobre o altar porque é necessário, então cada caso é um caso, né? O álcool em gel não é necessário para celebrar a missa, mas devido às circunstâncias do tempo de hoje, a gente deixa sobre o altar. Então por isso que é bom prestar sempre atenção nos casos particulares de cada tempo. Do ambão são proferidas somente as leituras, o salmo responsorial e o precôncio pascal. Também pode ser proferida a homilia e as intenções da oração universal, que é a prece dos fiéis. Então avisos fica para o púlpito, que não é o ambão. Ok? 300, mas caso não tenha, aí o padre profere lá mesmo do altar, ou então ele pode sair, se afastar um pouco e proferir os avisos, ok? A cadeira do sacerdote celebrante deve se manifestar a função deste de presidir a assembleia e dirigir a oração a Deus. Por isso, o lugar mais apropriado para esta cadeira é de frente para o povo e lá no fundo do presbitério. Porém, deve-se evitar qualquer espécie de trono exagerado, né, que é uma cadeira exagerada, assim como se fosse um rei, ok? Então, é isso, pessoal. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o capítulo 6º. Eu acho que ainda tem tempo. Eu acho que dá para falar ele hoje também. Então, vamos ver. Como são capítulos pequenos, o 6º, o 7º e o 8º, eu vou deixar para falar esses 3 no próximo vídeo. Então, até mais. Qualquer coisa, deixe os comentários de vocês aí.